Hebreus capítulo 6. Na verdade eu quero ler do verso 13 ao 20. Mas eu estou achando que eu vou ler também do 9 ao 12. Porque do 9 ao 12 é o contexto para que o texto de 13 a 20 tenha sentido. Então vamos ver de Hebreus capítulo 6 a partir do verso 9. E o escritor diz o seguinte: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. O indolentes aqui significa moroso, lentos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Esse longânimo aqui é ser paciente, constante, perseverante, firmes. Então, o que é que o escritor de Hebreus está falando? Olha, é o seguinte, se você ler o capítulo 6, ele está meio que chamando a atenção. Ele está falando, olha, vocês deveriam estar avançando mais do que o que já avançaram. Mas aí ele fala, eu gosto muito desse versículo aqui, que ele diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Então veja, tem coisas que nós buscamos, mas tem coisas melhores, tem coisas legítimas, mas tem coisas superiores, é o que ele está falando. E essas coisas superiores são pertencentes à salvação. E aí ele fala, olha, existem promessas, existe esperança. E quem vive da esperança, quem está focado nelas, ele acaba conquistando. E ele está falando sobre isso. E ele fala, se você viver assim, você vai estar se alinhando aos vencedores da palavra de Deus. Aqueles que entenderam isso, aqueles que tiveram essa revelação, aqueles que pela revelação produziu uma convicção de esperança na vida deles. E eles foram vencedores. E aí, agora ele vai dar o exemplo de um deles, Abraão. E olha o que ele diz, a partir do verso 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Ou seja, depois que jura, não tem mais discussão, porque se alguém jurou, é certo que ele vai fazer. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa é a descendência, é aquelas pessoas que receberam a promessa, creram nela e vão receber. No caso de Abraão, é para ele e para a sua descendência, é o que está falando. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, eu gosto muito dessa palavra, imutabilidade, ou seja, o propósito de Deus nunca muda, é imutável. O que Deus quer que seja feito, é assim que será feito. Isso é poderoso. E aí ele fala, imutabilidade, seu propósito se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alenta tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Quem é o refúgio? É Jesus Cristo, é o reino de Deus, isso é o refúgio. A fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oh, glória a Deus! Mas esse texto é muito poderoso. Eu quero pegar só uma pequena parte dele. Ele fala de coisas muito superiores, que é o que o escritor de Hebreus estava falando para os hebreus, falando, olha, vocês precisam sair dessa vida rasa, dessa vida superficial cristã, e vocês precisam avançar para coisas mais superiores. Vocês precisam largar as distrações do mundo e focar no reino, no propósito. E aqui ele usa uma figura de linguagem falando que a esperança proposta que Deus falou aos seus servos, ela é âncora da alma. E eu queria pegar essa palavra âncora. O que é âncora? Porque quando a Bíblia usa um símbolo, a gente precisa entender o símbolo para entender o que é que está querendo dizer o autor. Então a âncora, acho que todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, é aquele que firma o navio. Firma o navio quando? Quando o navio está parado ou quando ele está sujeito a tempestade, ventos fortes, correntes marítimas que levam para algum lugar que ele não queria. Então ele usa a âncora. E a âncora, por incrível que pareça,
ela é muito pequena em se tratando do tamanho do navio. Só para você ter uma ideia, eu dei uma pesquisada nisso, uma âncora de 20 toneladas, ela prende um navio de 100 mil toneladas. Olha a importância da âncora. Olha a importância da âncora para um navio. Então veja, a âncora é aquilo que o navio usa para não ficar à deriva. O que é ficar à deriva? Ficar à deriva é você estar sem rumo, é você estar vivendo sem um foco, é você estar vivendo sem uma direção. É você estar vivendo fora de um propósito. Você simplesmente sobrevive. Você está levando, né, o barco, deixa, dançando conforme a música, como se diz por aí. Então veja, isso é andar à deriva. O barco, ele vai andar à deriva se ele não tiver uma âncora. E a âncora, ela é usada nessas duas coisas. Ou quando para, oh glória a Deus, e quando os ventos vêm. E aí lança-se a âncora para dar firmeza ao navio, para passar esse tempo. E depois continuar. Isso é a âncora, o símbolo da âncora. Mas o que é que Paulo diz? Se é que Paulo que escreveu Hebreus. Então veja, está falando que a esperança proposta por Deus é a nossa âncora, a âncora da nossa alma. Então, ou seja, a minha alma vai estar segura, a minha alma vai estar firme, a minha alma não vai perder o rumo, não vai andar à deriva, quando eu estiver seguro na esperança proposta. É isso que ele está falando do texto que nós lemos. E o que é, no texto, a esperança proposta? A esperança proposta é a promessa que Deus fez, mas o juramento que o Senhor fez. Porque olha o que acontece. Quando Deus prometeu para Abraão que certamente iria abençoá-lo e que certamente iria multiplicá-lo, para que Abraão pudesse ficar tranquilo, então Deus jurou. Normalmente, como o escritor estava falando, a gente jura por algo superior, a gente invoca algo superior e dá a nossa palavra com juramento. E hoje em dia, infelizmente, isso não acontece muito. Mas nesse tempo aqui, quando alguém jurava, ele obrigatoriamente tinha que fazer, não tinha opção de não fazer. Era assim o costume da época, era assim que as pessoas viviam, davam a sua palavra e as coisas aconteciam. Lembra como os antigos dizem que era um fio de bigode? O cara arrancou um fio de bigode, pois ali acabou, ele morre, mas a coisa vai acontecer porque ele disse. Então o escritor está falando, ó, Deus fez uma promessa. A promessa de Deus por si só já é algo imutável, porque Deus não é homem para que minta e nem que seja homem para que se arrependa. Se Deus falou, é certo que se fará. Mas para que Abraão ficasse mais tranquilo, em paz, descansado, que aquilo aconteceria, Deus ainda jurou. Deus, não tendo nada acima dele para jurar, algo superior para invocar, ele jurou por ele mesmo. Então, aí o escritor fala duas coisas imutáveis: primeiro a promessa e segundo o juramento de Deus. Então veja, quando Deus diz para Abraão que certamente, olha a palavra, certamente, que ele seria abençoado e que Deus iria multiplicá-lo, ele usou essas duas coisas para Abraão ficar em paz, para Abraão descansar, para Abraão crer e não ter dúvida alguma de que aquilo aconteceria. O que o escritor chama essa esperança, esse juramento e essa promessa? Isso é uma âncora, isso dá firmeza, isso dá consistência. E qual foi a promessa? Porque veja, a esperança é Deus prometeu e Deus jurou, então é certo que se fará. Se fará o quê? Bênção. Certamente eu vou te abençoar, certamente eu vou te abençoar, certamente eu vou te multiplicar, certamente você vai se multiplicar. Essa é a promessa. E mais, essa promessa que Deus fez para Abraão é para quem? Para ele e para os seus herdeiros, é o que está escrito. Outros textos fica claramente. E Paulo diz que nós somos filhos de Abraão na fé. Abraão creu na promessa, ele creu no juramento de Deus e diz que nós, os da fé, somos herdeiros dele. Então, ou seja, essa promessa para Abraão não é só para Abraão, é para Abraão e para os herdeiros dele. Ou seja, é para você, ou seja, é para mim, é para nós que cremos. Que cremos o quê? Na palavra de Deus. Quando ele diz, é certo que se fará. Quando ele jura, é certo que se fará. Então veja, a promessa de Deus para você, de bênção. Mas bênção em quê, pastor? Em bênção em todos os sentidos. Então há uma promessa que Deus vai abençoar o quê? A minha saúde. É promessa. Por quê? Porque Jesus certamente levou sobre si todas as nossas enfermidades. É uma promessa. Na verdade, isso é um sinal. Quando você prega o evangelho, a cura é um sinal. É um sinal para que as pessoas saibam que você é um enviado de Deus. Então, o que é mais de bênção? Seu casamento. O seu casamento é uma promessa divina de abençoar. Para que o seu casamento seja alguma coisa que satisfaça você, satisfaça seu cônjuge e satisfaça Deus. Então isso é promessa de bênção. Os seus filhos, promessa de bênção, Deus vai abençoar.
Deus vai abençoar a sua empresa. Deus vai abençoar, é promessa. É promessa do Senhor, e mais, vai abençoar e vai multiplicar, ou seja, ela vai crescer, no seu casamento vai crescer, no seu relacionamento. É promessa divina para a sua família, para os seus filhos, é promessa divina.